Atenção aqui que Gênesis 3:21 revela um Deus que costura a graça aonde havia pecado. E o apóstolo Paulo diz isso em uma de suas cartas, dizendo: aonde está o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. É interessante que o nosso Deus, Ele vai costurar a graça onde havia vergonha, porque eles descobriram a vergonha da sua nudez. Mas para isso Deus precisou sacrificar. E eu quero intitular aqui um cordeiro no Éden, para que ele pudesse costurar uma túnica nova para eles. É interessante ressaltarmos aqui que Deus ele vai colocar um inocente para morrer, para poder vestir alguém que está culpado, pastor Elionai. O amor de Deus é tão grande que ele pega um cordeiro inocente, sacrifica no Éden, para vestir o culpado, Adão e Eva. É interessante que eles tentam dar um jeito quando pegam o pregador. E o jeito que eles dão é tentar costurar folhas de figueira para tampar a vergonha da sua nudez. Mas hoje eu quero te apresentar esse Deus, o alfaiate divino. Aleluia. Olha, para que eu e você possamos entender essa mensagem, eu preciso voltar um pouco na história. Nós precisamos entender como tudo começou, como é que a serpente enganou, como é que o homem caiu, como o pecado entrou. Nós precisamos identificar, porque antes que a agulha da graça costurasse a pele, o veneno da serpente tinha entrado e aberto uma ferida. Me chama a atenção que é aí que nós começamos a perceber, a identificar que com o engano do inimigo e a fragilidade humana, a situação começou a complicar. O adversário pensando: venci, destruí, arruinei, acabei com a criação de Deus logo no início. O inimigo feliz, comemorando, mas me chama a atenção que ele só consegue isso, pregador, porque ele conta uma mentira bem vestida. O engano da serpente é uma mentira bem vestida que aos olhos de Eva, quando ouve, parece verdade. Meu Deus. A serpente é tão sagaz que ela veste uma indumentária de mentiras e parece realidade. A serpente, pastor Zias, ela não vai aparecer no Éden rugindo, fazendo barulho, estrondando, não. A serpente ela vai aparecer com uma pergunta. Ela não impôs nada, ela só sugeriu. Vê só, ela tentando ter um contato com o homem. Isso é o suficiente para plantar no coração de Eva a dúvida. Ela começa a questionar. A serpente diz: foi assim que Deus disse? Certeza que foi dessa maneira que Deus falou? Não, você pode comer de todas as árvores, todas são boas. E tem um detalhe: sabe por que Deus não quer que vocês comam do fruto do conhecimento do bem e do mal? Para vocês não se tornarem como Ele. Porque Deus sabe que quando vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes a Ele. A síndrome de Lúcifer, ele começa a injetar no homem: eu quero ser semelhante ao meu Criador. Eu quero conhecer o bem, eu quero conhecer o mal. Eita, serpente! A Bíblia vai dizer que só com essa pergunta ela
Aleluia. E muitos estão caindo. Não por falta de Bíblia, não. Mas por falta de se alimentarem, ou porque estão se alimentando das interpretações distorcidas da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não estão caindo por falta de Bíblia, mas sim por conta da verdade de Deus distorcida em seus ouvidos. Aleluia. É por isso que eu preciso conhecer a palavra. É por isso que eu tenho que meditar na palavra. É por isso que eu tenho que ficar com ela dia e noite, noite e dia. É por isso que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista entendia, pastora, que se ele tivesse a palavra de Deus enclausurada no seu coração, Diana, ele não pecaria contra o seu Deus. Porque ele conhecia a ordem do Pai. Aleluia. Mas hoje, como diz o apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, que eles não suportam mais a sã doutrina. Levantam para si homens cientes, mestres, que não pregam mais a verdade, mas que pregam uma mensagem para mexer com o ego. Prega uma mensagem aonde o homem está no centro, uma mensagem totalmente homocêntrica. Estão deixando a cristocentridade do Senhor de lado. Ei, a palavra precisa ser cristocêntrica. Cristo precisa ser o centro da nossa vida, o centro da nossa estrutura, o centro da nossa casa, o centro das nossas atitudes, o centro das nossas decisões. Ele precisa ser o centro. Eva caiu porque deu ouvidos. Adão caiu porque se calou. Um ouve e o outro se cala. E Deus hoje nos traz uma palavra: não se cale quando a voz não for minha. Aleluia. Não se cale quando não for as minhas palavras. Não se cale se eu não estiver falando. Ele para a chave e a séria. O que acontece é que milhares e milhares de igrejas estão surgindo, distorcendo o evangelho de Jesus, e as pessoas estão ao montão apenas ouvindo. E enquanto se ouve, se dissemina. Enquanto se ouve, se aprende errado. Mas essa noite o Senhor está dizendo: eu estou levantando uma igreja que tem conhecimento da palavra. E essa igreja não se cala quando tem heresia sendo falada. Essa igreja não aceita. Essa igreja diz: não é de Deus. Não é de Deus. Eu conheço a voz do Senhor. Levarei, chame a cair o céu e faria. Tanto aquele que dá ouvido, quanto aquele que se cala, enquanto a serpente fala, está desprezando a voz de Deus, está colocando Deus de canto, está dando espaço para uma verdade alternativa. Olha para cá, no reino de Deus não tem verdade alternativa. Deus não tem dois caminhos. Deus não tem duas palavras. Deus não tem duas atitudes. O que Ele falou, Ele cumpre. O que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A sua palavra não muda. A sua palavra não se transforma. A palavra dele permanece sendo a mesma. Agora a gente está querendo mudar a palavra. Não muda. A palavra de Deus não muda. Quem muda somos nós. Verdade. Olhe para cá. Eu e você precisamos nos adequar à palavra, e não a palavra nos adequar a nós.
Missionária Marta, nós precisamos nos adequar à palavra. O prumo do Pai, o prumo do Pai é a palavra. O prumo do Pai é a palavra. O prumo do Pai é a palavra. Ei, tijolinho de Jeová, é melhor você deixar o prumo descer. E se você perceber que não está no prumo, entra no prumo da palavra. Hoje estão querendo adaptar o evangelho às suas condutas, aos seus pensamentos, à sua maneira de viver. O evangelho não muda, o evangelho permanece o mesmo. Quem precisa mudar com a mensagem do evangelho somos nós. Quem precisa mudar com a palavra somos nós. Quem precisa se reformular com a palavra somos nós. Quem precisa se refazer somos nós. Sim, a palavra vem para nos conduzir. A bússola do céu é a palavra. Se não andar pela palavra, vai ficar perdido pelo caminho. E detalhe, há um risco muito grande de parar no inferno. Sei que talvez é a palavra que você queria ouvir, mas é a palavra que ele tem para nós. Eu estou aqui só para ser garçom. O Masterchef já mandou a palavra e a gente precisa se alimentar. A palavra é dele, o tempero é dele. Então se alimente, ele sabe o que dá vida para a tua alma. Agora pode estar parecendo a marca, mas vai adoçar na tua alma essa palavra. Palavra que regenera, palavra que transforma, palavra que liberta, palavra que salva, palavra que muda, palavra que fortalece, palavra que põe por terra o pecado na nossa vida. Essa é a verdadeira palavra. Hoje é um negócio só balelinha daqui, balelinha de lá. Não, Deus te ama. Ô lindinha de Jeová, pelo amor de Deus, a palavra precisa ser pregada como ela é. Doa quem doer. A palavra precisa ser anunciada. A verdadeira palavra precisa estar em evidência no nosso altar. E sabe por que Deus age aqui diferente? Porque aqui tem palavra. A palavra que impera aqui é a palavra do alto. A palavra que movimenta aqui é a palavra do céu. Tem muita catedral lotada por aí que é gelada, é crua, é fria, mas aqui tem o fogo do Espírito. Porque quando Deus começa a falar, ele acende a brasa, ele acende a brasa, ele põe a casa. Quando a voz de Deus é boa, o povo se alimenta. Verdade distorcida, ouvido aberto, boca fechada. Foi aí que a vergonha entrou. Foi aí que a nudez foi revelada. Mas olha, folha de figueira não cobre. Tentativa humana é falha. Para dar jeito no pecado, só o sangue do Cordeiro. Para dar jeito no pecado, só o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro vai verter no Éden. Porque depois da queda, a primeira reação de Adão e de Eva foi tentar resolver o problema com a própria mão. E não tem como resolver esse problema com a própria mão, Wallace. A primeira atitude deles ao pecarem foi o que nós fazemos: se afastaram de Deus. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor descia na variação do dia para ter um encontro com Adão e com Eva. É só que depois do pecado, na variação daquela tarde, Deus chegou na hora certa, no dia certo, como todo costume. Mas Adão e Eva não estavam lá. A Bíblia diz que eles não estavam no ponto de encontro. Independente do meu, do teu pecado, não saia do ponto de encontro. Independente da minha e da tua falha, não se ausente do encontro com Deus.
independente da falha que eu e você cometamos, não fique longe da presença dele. Independente de como você esteja, venha para ele de novo e diga: Pai, eu pequei, eu preciso de ti, me ajuda. O que a serpente quer? Nos afastar do encontro com ele. Todos os dias a serpente está arquitetando uma forma de te afastar do encontro com ele. O texto sagrado vai nos relatar que Adão e Eva costuraram folhas de figueira tentando cumprir um pecado que estava exposto. Mas me chama a atenção que essa folha não resolve a culpa. Essa folha de figueira vai ficar murcha. Essa folha não vai conseguir esconder o que Deus já viu. Às vezes o nosso medo é que o irmão da direita e da esquerda saiba do nosso pecado, pregador. Às vezes o nosso medo, pastor Zias, é que o pastor descubra as nossas falhas, pastor Elionai. É só que o pai já viu. Santo Deus! E a gente não esconde nada, Joel. Não tem como se esconder do pai. Não tem como fugir do pai. Oh, glória! Salmo 139, o salmista está dizendo: para onde irei? Para onde eu vou fugir da tua paz? Aleluia! Aonde eu vou me esconder da tua presença? Se eu subir aos céus, o Senhor está aí. Se eu ficar na terra, o Senhor está aqui. Ele disse: até no inferno eu fizer a minha cama, o Senhor está lá. Se eu for para a luz, o Senhor me enxerga. Se eu for para as trevas, o Senhor me vê do mesmo jeito. Porque luz e trevas para ti são a mesma coisa, porque o Senhor é a luz. As trevas não suportam. As trevas não podem me esconder de ti, Senhor. Estou tentando fugir de Deus, mas Deus não é quem está dizendo assim: Wallace, Adão, cadê você? Eva, onde você está? Estão atrasados. Eu já cheguei. Ele está dizendo essa noite: eu já cheguei. Eu já cheguei para resolver o problema. Eu já cheguei para te perdoar. Eu já cheguei para te levantar de novo. Eu já cheguei para te sustentar. Eu já cheguei para te dar uma nova oportunidade. Eu não vim aqui te criticar, o Senhor está dizendo. Eu não vim aqui te julgar, o Senhor está dizendo. Eu vim aqui para te abraçar, Senhor, mas eu peguei, me dá um abraço. Senhor, mas olha como eu estou, me dá um abraço. Senhor, mas eu desobedeci, me dá um abraço. Você consegue abraçar ele aí? Receba o abraço de Deus agora na sua alma. Receba o abraço de Deus agora na sua alma. Toda condenação começa a cair por terra agora. Tudo aquilo que te impede de sentir a presença dele começa a cair por terra agora. Toda condenação da tua mente, que a serpente está dizendo que você não é digno, que você não pode estar aqui. Quem é você para estar aqui? O Senhor está dizendo: com o meu abraço eu ponho por terra as acusações e te dou uma nova oportunidade. Sinta-se abraçado por Deus agora na sua alma. Receba o abraço de Deus. Receba o abraço de Deus. Aleluia! Santo, santo! Glórias a Deus! Aleluia! Foi nesse contexto, ali no meio da vergonha, que Deus começou a agir como alfaiate. Mas ele não foi costurar folha. Ele sabia que para cobrir pecado, um inocente tinha que morrer. Então ele pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro
pode imaginar comigo? Deus no Éden, com sangue nas mãos, tirando a pele do cordeiro. Imagine uma agulha espiritual chamada graça, Joelma. Imagine uma agulha espiritual chamada misericórdia, Wallace. Uma graça espiritual chamada amor, bondade, cuidado. E ele começa a costurar. E ele começa a costurar. Aleluia! Essa roupa aqui eu vou colocar neles. O pecado entrou, mas eu vou revestir eles da pele do cordeiro. O sangue do cordeiro vai purificar a minha criação. O sacrifício do cordeiro vai dar a eles uma nova oportunidade. Eu não vou deixar eles com a vergonha da nudez exposta. Eu não vou deixar o meu adversário zombar da minha criação. Eu não vou deixar a serpente destruir o que eu criei com tanto amor. Não é qualquer criação, eu chamo de filhos. Eu chamo de filhos. Eu chamo de filhos. Nem os anjos recebem essa nomenclatura. E Deus olha para mim, irmã. Deus olha para você, pregador, e está dizendo: é meu filho, é minha filha, é meu filho, é minha filha, é meu filho, é minha filha. Eu vou cuidar, eu vou zelar, vou proteger, vou restaurar, vou levantar de novo na minha presença. O cordeiro foi imolado. Essa foi a solução do alfaiate. Deus olha para o homem coberto de folhas e diz: isso aí não basta. Folha de figueira, não. Folha de figueira, Eva. Ele então veste Adão e Eva com pele. Agora, reflita comigo. Deus tirando a folha de figueira, caminho humano, resolução humana, e falando: peraí, é algo divino que vocês precisam. A veste que eu fiz é do tamanho de vocês. Aleluia! Não vai sobrar e nem faltar. Glória a É na Deus! medida de vocês. Aleluia! Ele foi vestido Adão, foi vestido Eva. E para a vergonha do inferno, a serpente olhando e dizendo: o que está acontecendo? O diabo olhando, quem sabe escondido atrás de uma árvore, conjectura de pregador, esperando o Senhor falar: eu vou destruir vocês, eu vou acabar com vocês. O diabo começa a ouvir assim: vem cá, vou vestir vocês. Vocês não vão morrer no frio do pecado. Vocês não vão ficar com a vergonha da nudez exposta. A pele do cordeiro vai vesti-los, e isso aqui passa. Tem alguém que recebeu a pele do cordeiro sobre a sua vida? Levante a mão e comece a adorar. Tem alguém aquecido pela pele do cordeiro? Levante a mão e comece a glorificar. O mundo está tentando colocar uma veste de figueira que vai murchar sobre mim, sobre você. Mas o alfaiate divino está dizendo: receba a pele do cordeiro, que é o meu filho Jesus de Nazaré. Seja revestido nele. Em nome de Jesus. O animal teve que morrer. Deus está vestindo eles. Essa cena lá no Éden era só uma sombra do que viria séculos depois. Porque lá na cruz, o verdadeiro cordeiro foi imolado. Cristo não apenas cobriu a nossa vergonha. Não. Ele levou sobre si. Ele carregou o meu e o teu pecado. Já foi falado isso aqui esta noite. O cordeiro foi arrancando o pecado do mundo. Como disse João Batista, o primo de Jesus: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para arrancar o pecado de nós. É Jesus. Isso é graça. Obrigada. Isso é graça pura. Por
Isaías vai dizer no capítulo 53, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! É por isso que hoje nós estamos em uma noite memorável de Santa Ceia, o caminho para a conclusão. Porque cada vez que a gente come do pão, cada vez que a gente bebe do cálice, nós estamos nos lembrando que alguém morreu para nos vestir. Glória a Deus! Alguém morreu para não nos deixar luz neste mundo. Algum inocente foi despido lá na cruz, para nós sermos revestidos dele hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus está despido na cruz, mas automaticamente a humanidade está sendo vestida pela pele do Cordeiro. E tem algo melhor ainda. Aqui no Gênesis, eles estão sendo cobertos pela pele do Cordeiro. Mas na graça, em Atos capítulo 2, nós vamos receber, a igreja vai receber o Espírito Santo. Glória a Deus! Eu concluo dizendo, agora já não é por fora. Deus, glória a Deus. Dentro de você está vestido e revestido. Você está vestido e revestido. Você está vestido e revestido. É por isso que a serpente ainda tenta te derrubar, porque ela até hoje não se conformou que você está vestido e revestido. Vestido e revestido. É por isso que a serpente prepara todo dia algo para você cair, mas Deus está falando agora, não vai cair mais. Está vestido e revestido. É por dentro e é por fora. É por todos os lados. O sangue do Cordeiro está sobre nós. A pele do Cordeiro está sobre nós. Só quem está revestido, só quem recebeu o revestimento, só quem recebeu o revestimento, ficai porém em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O poder do Cordeiro está sobre nós. Conclusão: desde o até a cruz, Deus vem costurando redenção sobre a humanidade. Só não recebe a pele do Cordeiro quem não quer, porque a Bíblia diz: quem quiser, venha a mim e beba. Tem que querer. Aleluia! Sabe por que não é para qualquer um? Porque é só para quem quer. Aleluia! Aleluia! Talvez alguém da tua família não está aqui, você chora tanto. Talvez o amigo que você tanto gosta, você faz tanto e tanto convite, ele não vem, ele não quer. Ele tem liberdade de escolha. É Deus, aleluia! Mas você reconheceu que folha de figueira não resolve problema. Você reconheceu que só a pele do Cordeiro e o sangue dele é que nos dá uma nova oportunidade. É por isso que você é aquecido nas noites frias da aprovação. É por isso que você não esmurece quando a muralha está de pé. Você continua dizendo: vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Por que que vai cair? Porque você é grande? Não, porque eu fui revestido no grande. O grande está em mim. Glória a Deus! O Deus que é todo poderoso, é grande entre as nações, está em nós. Glória a Deus! Aleluia! É por isso que a gente luta e vence. É por isso que a gente muitas vezes parece que vai acabar, está lá no fim, e de repente... Sabe o que é isso, Anderson? É a mão do alfaiate dizendo: vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou te revestir da minha presença, eu vou te revestir da minha glória. A serpente está dizendo que já era, que morreu, mas eu estou dizendo: eu te revisto agora, eu te revisto agora, eu te revisto agora. Você não tem força, mas eu tenho. Você não tem coragem, mas eu tenho. Você não tem condição, mas eu tenho. Receba o revestimento do Cordeiro de Deus agora.
Adore essa presença. Não saia do ponto de encontro. Permaneça no lugar que o Pai te levanta, que o Pai te sustenta, que o Pai te veste, que o Pai te regenera, que o Pai te cura. Já era para você ter dado glória. Que o Pai faz, que o Pai opera, que o Pai coloca por terra. Todo o veneno da serpente do Éden não vai ter êxito na nossa veia, porque já foi louvado aqui. Aqui tem o DNA do Filho, do Filho, do Filho, do Filho. O DNA dele está em mim, o DNA dele está em você. O veneno da serpente não te mata, o veneno da serpente não acaba com o teu ministério, o veneno da serpente não vai acabar com o propósito que ele te deu desde a eternidade. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe em nome de Jesus. Volta o microfone ao nosso pastor. Aleluia. Você entendeu aí?